nós falávamos de premonição. E eu estava falando, tem as premonições individuais, que são pessoas que identificam coisas futuras. Quero chamar a atenção aqui que essas pessoas, elas não são todas médiuns. Pode ser uma pessoa comum, sem ter mediunidade. Qualquer um de nós. E nem toda premonição é verdadeira. Conforme eu já disse, alguns acertam, outros erram. Porque quando é individual, pode ser bons espíritos que estejam nos informando, mas pode ser maus espíritos que querem ver o nosso fracasso e rirem de nós quando nós pegamos uma premonição falsa e nós anunciamos. Tanto que é recomendável aos premonitores de não espíritas, nós espíritas, recomendamos aos médiuns pré-cognitivos para não anunciar coisas que vão causar traumas ou escândalos. Anuncie as coisas boas. Ou então, no máximo, faça um alerta de uma tragédia que vai acontecer, mas em forma de alerta. E não contando o caso com dramaticidade para provocar pânico nas pessoas. Nós recomendamos isso muito. A doutrina espírita recomenda. Bom, mas nós estávamos falando do naufrágio do Titanic, na sua primeira viagem, que um jornalista, William Thomas Stead, escreveu um artigo no jornal 30 anos antes, descrevendo esse naufrágio, o navio chocando-se com um iceberg. Mas não foi só ele, não. Em 1900, teve outro escritor que escreveu, chamado Morgan Robertson. Em 1898, o afundamento foi em 1912. Em 1898, o afundamento foi em 1812. Quer dizer, alguns anos antes, ele também escreveu um livro com o título de Futilidade. E nesse livro, num dos contos, ele conta que um navio, numa noite gélida de abril, com velocidade imprudente devido às brumas, com 3.000 passageiros, chocou-se no iceberg e naufragou. É um conto. Só que é um conto que descreve o que aconteceu. Sabe como é que ele pôs o nome no navio? No conto, quer dizer, anos antes do acidente, Titã. Não foi Titanic, foi Titã. Então ele descreveu que foi numa noite fria, descreveu o mês, que foi no mês de abril, descreveu que ele estava muito veloz, e realmente estava, e que chocou-se com um iceberg, e realmente foi isso que provocou o naufrágio, e que levava 3.000 pessoas, e exatamente eram as 3.000 pessoas que ele levava. Dessas 3.000, metade morreram. 1.500. Então, esse autor, Morgan Robertson, nesse livro dele, fez uma premonição. Premonição essa que outro escritor já tinha feito, alguns anos antes. Teve um negociante lá de Londres, chamado Conon Middleton, que sonhou, que esse aí foi através do sonho. 2 noites seguidas, que estava vendo destroços do navio Titanic e os passageiros da tripulação nadando ao redor do navio. Esse comerciante foi mais sabido que os outros. Ele tinha comprado a passagem
para fazer a primeira viagem do Titanic. Mas ele cancelou a passagem depois do sonho. E, portanto, salvou, talvez, de morrer nesse naufrágio. Então, gente, a premonição, na verdade, ela, como eu já disse, ela pode vir por informações do plano espiritual através de espíritos, ela pode vir através dos sonhos, que o sonho, a pessoa se desdobra, encontra com outros espíritos. Mas há também o que nós espíritas chamamos de formas de pensamento. Tudo o que nós pensamos, esse nosso pensamento viaja no orbe, no estado psíquico do orbe, o chamado hálito mental do orbe. E esses pensamentos estão cruzando o espaço aí. E que podem ser captados por uma pessoa. É como a imagem de televisão, ela é jogada no ar. O receptor capta essa imagem. Mas outra televisão, você liga lá, pode captar, sem ela até entrar na frequência da televisão que está irradiando, chamadas interferências. E acontece mesmo com o nosso pensamento. Nós podemos captar esses pensamentos. É importante também separar uma coisa, a premonição do instinto. Instinto é um pressentimento programático das pessoas, principalmente dos animais, para a sua sobrevivência. Quer dizer, neste caso, o instinto não é administrado pela própria pessoa ou pelo próprio animal. É uma coisa instintiva. Ele faz porque ele foi colocado para ele fazer assim. Não é administrado. Já a premonição, ela é administrada. A pessoa, quando vai fazer a premonição, ela tem consciência do que ela vai fazer, porque ela teve a informação. Agora, ela tem o livre-arbítrio de, inclusive, não dizer nada, ficar calado, não falar. Acontece. Existem médiums que sofrem muito, médiuns premonitores ou médiums pré-cognitivos, que eles veem, às vezes, coisas horríveis, acidentes que vai morrer muita gente, e preferem ficar calado para não causar pânico. Mas eles sofrem com isso, porque eles querem, às vezes, falar, mas se eu falar vai ser pior. Então, é preciso a gente separar premonição de instinto. E também separar um pouco de premonição por intuição. Intuição é uma sintonia que nos acontece, principalmente com as pessoas do nosso relacionamento. É aquilo que eu falei. Às vezes a campainha do telefone toca, você fala, é fulano, um amigo, que você tem relação com ele, ou então é minha esposa, ou então é meu filho tal. E você vai ver, é mesmo, isso chama-se intuição. Não é muito premonição, não. Isso é quase uma comunicação telepática, que não existe mediunidade numa comunicação telepática. Eu lembro que mediunidade é preciso de uma pessoa chamada médium que faz a ligação entre um plano espiritual e o plano físico. Isso é que é mediunidade. Telepatia não é mediunidade, não. É de mente para mente. E acontece demais entre marido e mulher. O marido fala uma coisa, a mulher tirou daqui. Eu ia falar a mesma coisa. São comunicações telepáticas que a gente tem que separar um pouco do que é premonição. Isso depende muito, inclusive, da depuração moral dessas pessoas que se comunicam. Quanto mais elevadas são as pessoas moralmente falando, mais intuição essas pessoas têm.
quanto mais intuitiva é a pessoa, mais evoluída ela é. Nós espíritas sabemos disso. Portanto, meus amigos, a gente tem que chamar a atenção da intuição por vigília, a intuição por dupla visão, que é dos profetas, a intuição, a premonição, premonição, que eu estou falando, premonição de vigília, premonição pelos sonhos, premonição da dupla visão, que a pessoa vê os acontece na frente, acontece com os profetas, e a premonição, que eu já falei, de pessoas que escrevem, que falam, contam um fato e que o fato acontece. Portanto, nós vamos encerrar aqui esse tema, premonição, e pedimos a todos vocês que leiam um pouco a respeito. Nós temos até alguns livros que tratam desse assunto na biblioteca virtual. É só vocês digitar na internet premonição. Vai vir uma série de livros que vocês podem, e eu fiz essa pesquisa, porque é importante para nós espíritas saber definir melhor esses pressentimentos, precognição, premonição, intuição, essas coisas. E assim, meus amigos, vamos passar para o terceiro bloco desse programa, chamando os nossos comerciais.